Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, começarmos um culto maravilhoso, com um louvor abençoado e podendo ver as crianças aqui, falando de Deus. Nada mais importante durante esses 2 meses que a igreja tem tido o privilégio de receber do Senhor um cuidado especial. Essa igreja, ela cuida das famílias. Não se esqueçam disso, que a sua família é importante para Deus e é importante para essa igreja. Então, são quase 2 meses. O nervosismo está aqui um pouquinho, daqui a pouquinho ele passa. Quase 2 meses dedicado à sua família. Não se esqueçam que cada domingo que você vem aqui, cada dia que você dedica para vir aqui, Deus tem preparado uma mensagem para você. E essa mensagem não sai de mim, não sai da pessoa em si, ela sai de Deus. Ela vem direta do Senhor. Esteja preparado para receber. Quando uma criança fala, é Deus falando através delas. E hoje a gente pode ver que orgulho é, que privilégio. Podemos ver os nossos filhos falando de Cristo. E que assim seja, irmãos. A sua família ela é tão importante, que a Bíblia começa falando de família. A Bíblia ela se inicia falando de família. E ela termina também o Velho Testamento falando de família. Lá em Malaquias 4:6, a gente vê que o relacionamento entre pais e filho é importante para o Senhor. E a continuidade se começa ali no Novo Testamento, quando a gente vê que Jesus começou o seu ministério dentro de um casamento, que é o início da construção de uma família. Isso reforça para a gente como que é importante. E uma das parábolas mais importantes encontradas aqui na Bíblia é uma parábola que fala de família, o filho pródigo. Irmãos, não percam em mente a importância da família. A igreja não está fazendo isso por um acaso, é porque a sua família ela é projeto do Senhor. E ela sendo um projeto do Senhor, valorize a sua família como ela deve ser valorizada. Eu gostaria de me apresentar. A igreja cresceu em números. Muitos aqui eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, mas eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Francesca, esposa do Francisco, mãe do Bernardo e mãe da Antonella. Essa, para mim, é o meu título melhor. Ser mãe, ser esposa. Porque hoje eu tenho o privilégio de falar que eu e minha casa servimos ao Senhor. E isso se deu porque uma mãe orou e buscou. Eu sou convertida há um pouco mais de 30 anos, tive o privilégio de conhecer Cristo ainda criança, na idade da minha menina, que subiu aqui agora para falar com vocês. E a minha mãe iniciou essa jornada, sendo a primeira da casa dela a frequentar uma igreja. E a jornada não foi fácil. A jornada nem sempre é fácil. E ela foi porque ela tinha entendido o propósito do Senhor. Lutou pela família, eu, meu irmão, e uns bons anos após o meu pai. Mas ela venceu a batalha, porque ela não estava só. E hoje eu posso falar com firmeza que eu e minha casa servimos ao Senhor porque eu tive uma mãe que buscou por isso. Ela orou, ela caminhou, ela pegou em minhas mãos, me levou juntamente ao caminho. E eu cresci sabendo disso. E aí passei por uma fase da juventude dentro da igreja, conhecendo os propósitos do Senhor. E agora eu direciono a minha fala a muitos jovens que aqui estão. Eu dou esse testemunho aqui, irmãos, não para dizer que a Francesca é especial. Não. Eu sou pecadora, cometo falhas, mas eu sirvo um Deus perfeito. E esse Deus, ele não tem falhas. E o meu foco tem sido ele desde o dia que eu o conheci. Lá aos 10 anos de idade, conheci a Cristo. Tive o privilégio de ter um relacionamento muito especial com o Senhor, porque ainda criança, a pureza da criança, ela é tão especial para Deus, que Deus se manifesta às crianças. E eu tive muitas experiências com o Senhor. Quando cheguei à minha fase da juventude, jovens, falo a vocês, meu pai, mesmo não sendo evangélico, não tendo sido criado dentro da presença do Senhor, meu pai tinha uns conceitos. E ele falou para mim, Francesca, só vai namorar a partir dos 16 anos. Eu tinha 2 opções, obedecer
ou desobedecer. E vocês também têm esse livre-arbítrio de tomar a escolha de vocês. Obedecer, só duas. Obedecer ou desobedecer. Pela graça do meu Senhor e os ensinamentos que foi me dado ainda pequena, eu escolhi obedecer. A jornada com obediência também não é fácil, mas ela é mais leve, porque o Espírito Santo de Deus vai te direcionando, vai te dando aqueles toques. Olha, não é isso que você tem que fazer. Olha, não é essa amizade que você tem que seguir. E guardei os conceitos do Senhor no meu coração e tomei a decisão de obedecer ao meu pai. Somente aos 16 anos comecei a pensar nisso. A gente pensa antes, mas obedeci. Só que Deus quis que eu conhecesse o meu esposo aos 18 anos. E aí, seguindo os conceitos, meu esposo foi em casa, pediu ao meu pai em namoro e tivemos um namoro santo para a glória do Senhor. Durou apenas 1 ano, porque aos 19 anos nós nos casamos, entendemos que era tempo. Porque o cristão tem que entender o tempo do Senhor. E tem que entender que em um relacionamento ali, enquanto você namora, ele serve para você conhecer a outra pessoa que está do seu lado. E conhecendo, a decisão em conjunto, com a sua família abençoando, você dá início à construção da sua família. E aos 19 anos, comecei a construir a minha família juntamente com meu esposo. Fizemos o inverso, que depois estudamos, e bons anos depois, planejamos o primeiro filho. Mas o que eu quero falar com isso, irmãos? Esse testemunho não é para dizer que a Francesca acertou em tudo. É para dizer que eu criei em um Deus que iria me direcionar. E Ele está aqui para direcionar a vida de cada um. Mas, irmã Francesca, eu ainda não tenho namorado. Mas ore pelo seu casamento, ainda sem ter um namoro, porque Deus escuta as orações. Mas, irmã Francesca, eu já sou casado e não foi bem assim o caminho que eu fiz. Você ainda tem a possibilidade de mudar a rota. O livre-arbítrio que o Senhor nos deu é para mudarmos a rota quando a gente entende que aquele caminho não é o escolhido pelo Senhor. Então, mude a rota. Mas, irmã Francesca, eu já tenho uma família. Glória a Deus por isso. O Senhor está olhando para a sua família. Então, coloque a sua família em oração na presença do Senhor. Dê o valor devido a ela, porque a sua família, ela é preciosa num tamanho para o Senhor e que você também precisa compreender este valor. E nesta manhã, eu estou aqui para dar continuidade a falar um pouquinho mais sobre a família. Irmãos, foi uma semana, dias assim, tentando entender do Senhor o que Ele queria falar. A gente conhece, a gente vive, mas a importância de estar aqui, a responsabilidade é grande. Então, neste momento, eu peço aos irmãos para a gente fechar os olhos, que quem vai falar aqui vai ser o Espírito Santo de Deus através da minha vida. Oremos. Deus querido, Pai amado, eis-me aqui, Jesus, diante de Ti. Me coloquei à Tua disposição, Deus. E eu creio, ó Pai, que o Senhor tem algo especial para falar à Tua igreja. Use a minha boca, Pai, para que as Tuas palavras alcancem os corações aqui presentes. E eu sei, ó Deus, que mesmo que muitas coisas já tenham sido faladas, o Senhor tem uma semente especial para germinar no coração de cada um. Por isso, ó Deus, fale aos nossos corações. Nos ensine, ó Deus, à luz da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer que aprendamos. Estamos aqui, ó Deus, disponíveis para receber do Senhor a Tua mensagem. Amém, Jesus. Amém. Gostaria de começar essa mensagem que fala, o tema é Educando Filhos para um Destino Vitorioso. Nós já nascemos com uma promessa. A gente não vem a esse mundo por acaso. O seu filho não veio a este mundo por acaso. E a palavra de Deus, lá em Salmos 127, os versículos 3 ao 5, já foi falado, mas eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, lá em Salmos 127. Nós vamos ler os versículos 3, 4 e 5. A palavra de Deus diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude.
Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Aqui, Salomão fala algo importante para a gente. O filho que você vai receber, para aqueles que ainda não têm, já ore por eles, porque ele é herança do Senhor. Ele vai ser confiado a ti. Os filhos que vocês já têm são um presente de Deus para vocês, que Deus confia. É uma herança que te foi dada. E o que significa herança? Um presente. Mas essa herança aqui, ela não é uma qualquer herança. Ela é uma herança que ela pode modificar o futuro de uma nação. Ela é uma herança que ela pode fazer diferente nos dias de hoje, fazer diferença nos dias de hoje em que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Só que essa herança, ela precisa ser administrada. Os filhos, eles te são confiados, ele é um presente. Quando a gente entende de filhos, mesmo que você, casal, você tenha participação na geração, né? Como seu filho foi gerado. Mas quem decide o seu filho, se você vai ter um filho, é Deus. A parte biológica, você faz ali um processo, mas a parte é divina. A parte que importa é divina. É Deus que escolhe. E a palavra de Deus fala lá em Jeremias 1:5, que Deus nos conhece mesmo antes de sermos gerados. Quando ele falou isso para Jeremias, isso serve para a gente. Que ele já conhecia Jeremias antes mesmo dele ter sido gerado dentro da madre e da mãe dele. Deus te conhece, você não veio por acaso, você tem um propósito. O seu filho está neste mundo com um propósito. Mesmo que o mundo fale, essa geração é uma geração falida. Essa geração dos seus filhos não é uma geração falida, porque o seu filho é um projeto do Senhor, ele é uma promessa de Deus. Então, ele veio nesse tempo para fazer diferença nesse mundo. E nós temos que administrar. E como a gente administra isso, irmã Francisca? Dedicando tempo. Tempo. Hoje, o tempo tem se tornado a moeda mais valorosa. Por quê? O diabo tem colocado várias distrações no mundo. As distrações estão aqui, na palma das nossas mãos, né? Fácil, fácil. Ali, na hora que a gente vê, a gente já perdeu horas e horas com coisas que trazem uns estímulos momentâneos, mas que depois te tira a paz, te tira a concentração, te tira do foco. Então, irmãos, a sua herança, você precisa dedicar tempo. É assim que a gente dedica o que é importante, porque herança é algo precioso. Herança envolve responsabilidade. Essa herança que Deus te confiou, não pense que é só para essa terra aqui. Vai te ser cobrado. Deus vai te perguntar o que você fez com a minha herança, com aquilo que eu te confiei. O que você fez? Como ela se tornou? Vai te ser cobrado. É um presente que foi te dado, mas é um presente que vai ser cobrado. E como que a gente dedica? Olha, eu sigo na internet uma doutora em psicanálise, ela também é professora em filosofia, ela se chama Andrea Vermont. Ela separa as fases da criança em 3 fases. E é importante você saber disso, porque às vezes a Bíblia está aqui, tudo que a gente precisa está aqui. Mas nos dias de hoje a gente tem acesso às outras informações que nos ajuda a compreender quem é a herança que Deus nos confiou. O seu filho, ele tem mais ou menos 3 fases. Ela explica de uma maneira muito, muito clara e sucinta que essas fases do seu filho, ela é importante. E vai te ajudar a saber, compreendendo essas fases, a saber como que você vai administrar a sua herança. Ela separa a primeira fase na infância. O seu filho tem essa fase que tem um título de infância, que vai ali até mais ou menos os 12 anos de idade. Nessa fase, ela dá um exemplo muito legal, que ela fala que é como se os filhos vivessem no planeta dos pais. Tudo que você falar e incutir na mente do seu filho nessa fase tem um valor sobrenatural. A visão do seu filho nessa fase é de que, nossa, meu pai sabe tudo, então deixa eu guardar todas essas informações que o meu pai está me dando.
É importante. É importante, neste momento, você ter aqui nas mãos o que importa para que o seu filho saiba. Então, obrigada, irmão. Nessa fase, é a fase que você tem que colocar os princípios de Deus no coração do seu filho. Você vai estar ajudando o seu filho a moldar um caráter de Deus nele. Porque passando essa fase, vem uma segunda fase, que é a fase da adolescência. Essa fase, ela declara ali que é como se os filhos estivessem saindo do planeta dos pais em busca do seu próprio planeta. É essa fase que os filhos começam a querer ter uma identidade própria. Nessa fase, não se engane, nem tudo que você falar vai ter o mesmo valor. Por isso é importante prestar muita atenção na fase anterior. Ele já começa a ouvir outros conselhos, os colegas começam a sobrepor na importância, eles já começam a querer seguir algumas tendências que o mundo oferece. E aí? O que vai importar nessa fase? Vai importar a semente que ficou guardada. Se você gastou tempo em cuidar da sua herança, em algum lugar, o trabalho que você fez está guardado. Ele não some, porque Deus nos deu o Espírito Santo que nos faz lembrar. Então, em momentos, o seu filho será lembrado. Mesmo que você fale, e ele não concorde com o que você fale, mas já está ali, porque você trabalhou. Se você não trabalhou nessa fase, calma, vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas ainda tem jeito. Então, passando essa fase que ela demonstra ali, que é como se fosse um abismo na fase da criança, aonde ela está um pouco perdida, procurando referências. Vai a mais ou menos até os 18 anos de idade. Passando os 18 anos de idade, já vem a fase juventude, a parte adulta, onde já começam as responsabilidades. E nessa fase, o filho faz uma muda de rota. Ele já começa a ver os seus pais de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente. Ele compreende, sim, o meu pai tem experiência de vida. Aquilo que ele me falou tem sentido. Hoje, eu entendo o que meu pai quis falar para mim. Irmãos, é importante gastar tempo, dedicar o seu tempo aos filhos em qualquer fase que ele esteja. Dedique tempo aos seus filhos, mas além do tempo, oração. Deus tem procurado na igreja pais que entrem na brecha para orar pelos seus filhos. Cuidar em oração, proteger os seus filhos em oração. Desde que eles são pequenininhos, já cuide dos filhos em oração, porque eles não ficam com a gente 24 horas por dia. Tem momentos que nós devemos confiar ao mundo, mas crendo e confiando que eles não fazem parte deste mundo e que eles não serão influenciados por este mundo, que eles serão influenciados pela palavra do Senhor. Guardem isso. E sabendo disso, hoje eu quero falar de uma mulher que ela não tinha dúvida que o filho que ela teria seria uma promessa do Senhor, que esse filho seria importante para Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Eu vou ler a história para que todos entendam a história e depois nós vamos nos adentrar aqui sobre a palavra, sobre Ana. Ana foi uma mulher de oração. Ana orou tanto para aquilo que ela desejava, que em algum momento ela foi até confundida, que ela estivesse embriagada. Mas ela cria tanto no poder da oração, que ela orava todos os dias, sem parar. Então, seguindo aqui a leitura, 1 Samuel, capítulo 1, começa assim. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha.
Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ele fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei para todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana não só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim ela foi pelo caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Aqui a gente vê o relato de uma mulher que nos influencia até hoje. Ana, antes de gerar, Ana orou. Antes de gerar o seu filho, que ela sabia, ela pedia a Deus em oração, ela orou a Deus. Ana se encontrava estéril, mas Ana cria em um Deus que faz milagres. Ela cria que o Deus muda, ela cria que o Deus que ela servia é um Deus que muda histórias, muda destino. Então Ana permaneceu em orar. Ana não desistiu. E o que a gente aprende aqui com Ana é que nós, enquanto pais, podemos ajudar a mudar o destino dos nossos filhos. Sim, a oração que a gente fizer para os nossos filhos é entregue ao Senhor e ela ajuda a moldar o destino do seu filho. Ana orou e pela oração, pela comunhão que ela tinha com Deus, Ana recebeu a bênção. Ela recebeu um filho, mas não foi qualquer filho. Foi o filho da promessa. Samuel não foi um qualquer filho. Samuel foi um filho que fez a diferença na época em que ele nasceu. Samuel foi um dos profetas mais abençoados por Deus na geração dele. Samuel fez diferença em sua geração. Samuel ungiu reis. Samuel ungiu o primeiro rei, Saul, primeiro rei de Israel. E Samuel ungiu
um dos reis mais queridos por Deus, que foi Davi. Samuel tinha um propósito mesmo antes de nascer, e Ana não desistiu desse propósito. Ana lutou por este propósito, Ana orou por este propósito, Ana cuidou do propósito. E, acima de tudo, Ana cumpriu a promessa que ela fez. Ana teve um filho querido, e ela fez, nós não lemos aqui, mas ela fez a Deus uma promessa, que ela devolveria a Deus a herança que Ele daria a ela. Que ela daria a Deus aquilo que ela mais queria nessa terra. Um sacrifício Ana fez. E esse sacrifício foi importante, porque esse sacrifício mudou gerações. Esse sacrifício fez diferença naquele tempo. Samuel nasceu, e a palavra de Deus nos conta que ele ainda pequeno, em um desses anos, anualmente, Eucana pegava suas mulheres, suas famílias, e ia uma vez por ano, subia para o local da adoração, e ali eles adoravam a Deus, rendiam glórias a Deus. Aqui a gente tem o privilégio de virmos toda semana, né? Lá era anualmente, mas era algo esperado por eles. Penina, no início, usava aquilo para poder criticar a Ana, para deixar a Ana ali chateada. E ela ficava, nós somos humanos. Irmãos, o que eu quero falar aqui é que nós, enquanto pais, nós iremos errar, nós iremos falhar. Mesmo a gente ensinando os nossos filhos na presença do Senhor, ali nessa fase em que eles estão vivendo no planeta paz, eles vão cometer alguns erros. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que, independente disso, quando a gente crê que quem está no controle, que quando a gente devolve para o Senhor a promessa que Ele nos concedeu, quando a gente cumpre a nossa missão, Deus no controle age. Então, Ana cumpriu a promessa dela, porque não adianta somente orarmos e esquecermos daquilo que a gente fala para Deus. O nosso Deus, Ele não erra. Ele não é homem para mentir. Então, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E Ele espera de nós a mesma reação. Você tem orado pelo seu filho? Você tem feito promessas para o Senhor sobre a vida do seu filho? Cumpra, porque é o que Deus está esperando de você. E Ana cumpriu a promessa dela. E por ela ter cumprido, ainda pequeno, ela foi em um desses momentos e ela deixou a sua herança ali, aonde ela sabia que era o local aonde ele deveria estar, cumprindo a promessa do Senhor. A palavra de Deus fala que Samuel, ainda pequeno, foi entregue aos ensinamentos, para que ele pudesse vir a ser depois um grande profeta que ele se tornou. Eu imagino Ana voltando para casa, mesmo sabendo que ela cumpriu a promessa que ela fez. Não foi fácil. Então, deixa aqui um ensinamento para a gente. Essa herança que Deus nos confiou, ela não é nossa. Nós temos um período com ela aqui na terra. É só um período que a sua herança vai ficar com você. É como se fôssemos um mordomos do Senhor aqui, administrando essa herança. E herança, eu gosto de comparar o seguinte: no lado financeiro, se você recebe uma herança e se você administra mal, você perde todo o seu dinheiro. Mas se você administra bem, o seu dinheiro rende, se multiplica. E na visão bíblica, essa herança é para ser administrada de modo que ela vai se multiplicar. Porque a palavra de Deus, ela fala: ide a todo mundo e pregai o evangelho. Os nossos filhos são flechas de Deus nessa terra. E as flechas são direcionadas para cumprir o propósito do Senhor. Levar a palavra do Senhor. Que os nossos filhos, sejam dentro da igreja, seja na escola, seja num campo de futebol, que os nossos filhos representem a Cristo, assim como Samuel representou a Cristo o tempo todo. Porque uma mãe orou, cuidou em oração, entendeu que o filho era a promessa do Senhor, ela entendeu que o filho veio a este mundo com uma missão e ela administrou, começando dentro de casa, com os joelhos dobrados em oração,
continuando dentro de casa, dedicando tempo em falar da palavra de Deus. Agora, irmãos, tem um adendo. Não adianta dedicar tempo em falar se eu não dou o exemplo em fazer. Porque muitos momentos vai te ser cobrado o exemplo. Eu falei aqui da fase da adolescência, esse abismo em que o que você fala não tem mais o mesmo valor. O seu filho saiu do seu planeta, está em busca do dele. O que vai ser mais eficaz neste momento? É o falar? Não. É o exemplo que ele vai ver. Não adianta eu falar que meu filho precisa orar, que meu filho precisa fazer propósito com o Senhor, se dentro de casa ele não vê isso. Se ele não vê uma mãe que ora, se ele não vê uma mulher, aqui a palavra de Deus fala que Eucana, mesmo tendo Ana, que era estéril, e naquela época a esterilidade tinha um valor assim muito maior do que hoje. A sociedade entendia de uma forma diferente, porque a descendência sempre foi importante, precisa ter descendência. Mas Eucana amava tanto Ana, a ponto que a esterilidade de Ana não era importante para ele. A palavra de Deus fala que ele dava a Ana uma porção dobrada. Porque Ana era bonita? Não. Porque provavelmente dentro de casa, Ana também entendia o seu papel de esposa. Hoje eu falo de filhos, mas também falo dos pais, falo de mãe. Não tem como você falar de família se você não entende os seus papéis. Eu sou esposa antes de ser mãe. Ana provavelmente era uma esposa exemplar. Dentro de casa não faltava aquilo que Eucana precisava. Ela cuidava do seu marido. Então, antes de ter um filho, ela já sabia cuidar do marido. É preciso que o seu marido, ao entrar em casa, sinta a paz que provavelmente Eucana tinha ao entrar na casa da sua esposa Ana. É preciso que nós, mulheres, usemos a sabedoria que Deus nos deu para proporcionar isso dentro da nossa casa. E partindo disso, vai chegar um momento que você será uma mãe também, de acordo com os olhos do Senhor, com a vontade do Senhor. E Ana soube ser isso. Ana orava. Eu tenho um exemplo muito grande, que eu acho muito bonito, que é a mãe de John Wesley. John Wesley foi um dos maiores evangelistas do século XVIII. John Wesley ele iniciou uma jornada evangelística que deu início à Igreja Metodista, mas o que eu quero falar é sobre toda a diferença que John Wesley fez e ainda faz nos dias de hoje com os ensinamentos que ficaram aqui. A história conta, alguns relatos contam que a mãe de John Wesley, ela teve 19 filhos. Um já é difícil, 2, 3, complica um pouquinho mais, mas ela tinha 19 filhos. E um dos relatos mais importantes sobre essa mulher é que essa mulher, todos os dias, ela dedicava 1 hora do seu dia em fazer oração. Conta que John e os outros filhos, todos os dias, via sua mãe entrar dentro de um quarto e ficar ali por 1 hora, e os filhos não incomodavam, porque sabia que o que a mãe ali estava fazendo era importante. A mãe não falava, a mãe simplesmente fazia. Então, quando John Wesley saiu de casa ainda novo, John Wesley passou pela sua história, começou a criar a sua história, nem sempre foi muito fácil, mas John Wesley seguiu os passos da mãe, que necessariamente não precisava falar da importância da oração, mas ela ensinou a todos os filhos que orar é importante. Porque o exemplo, irmãos, fala. É muito importante que o exemplo fale. Por isso, procure ter uma vida dedicada ao Senhor, a ponto que a sua vida seja um testemunho vivo, sem você precisar falar. Que em algumas oportunidades, às vezes você vai ter de subir a um altar dentro da igreja ou dentro do seu trabalho, você vai ter a oportunidade de verbalizar o que Cristo faz em sua vida. Mas muitas vezes não. Você não vai ter essa possibilidade de verbalizar. Somente o exemplo da sua vida vai falar de Cristo para as pessoas ao seu redor. Então, o que a gente precisa buscar nessa manhã, aprendendo com Ana, também aprendendo com a mãe de John Wesley, aprendendo
Porque o exemplo, ele arrasta. Ele atrai multidões. Qual o exemplo nós temos sido dentro de casa para os nossos filhos? Filhos, não tiro também a responsabilidade de vocês. Qual o exemplo vocês têm sido fora de casa? Porque quando vocês usam o título "sou cristão", a responsabilidade aumenta no ambiente onde você estiver. E eu creio que Deus te trouxe nessa nação, não foi por acaso. No Brasil, nós somos mais um brasileiro. E aqui na Bélgica, nós somos o brasileiro. E qual brasileiro você tem sido dentro da sua escola? Dentro do seu ambiente de esporte ou dentro de qualquer outro lugar que você esteja? Você tem precisado falar, olha, eu sou cristão. Ou a sua conduta tem falado por si? Samuel seguiu uma jornada em que a conduta dele falou por ele. Samuel se tornou um profeta reconhecido, muito reconhecido. E aí, linkando a importância de Samuel, nós vamos linkar com a vida de Davi. Porque Samuel foi designado pelo Senhor a ir até a casa de Jessé, quem conhece a história da casa de Jessé, para poder ungir um rei. Chegando à casa de Jessé, né? Vamos abrir nossa Bíblia ali em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, versículos 11 ao 13. 1 Samuel 16. A palavra de Deus fala assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era de ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unja-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Uma das missões que Deus tinha através da vida de Samuel, porque uma mãe orou, uma mãe confiou em seu propósito, foi de que o seu filho ungiria um dos maiores reis que Israel já teve e que fez diferença para o povo de Israel. Então Samuel foi e ungiu. A Bíblia não nos fala a idade que Davi tinha, mas nos mostra que quando Samuel adentrou a casa de Jessé e falou que ele estava ali, ele foi enviado por Deus para ungir um rei. Jessé já imaginou: os meus filhos fortes, vou chamar todos, porque certamente dali será um rei. Chamou todos, todos. Foram um a um passando por Jessé, por Samuel, e Deus falando: não é esse, não é esse, não é esse. E no final das contas, Samuel perguntou: mas Deus, ainda falta um? Falta um. Jessé, aqui estão todos os seus filhos? Ele: não, tem um caçulo mais novo, que está lá apacentando as ovelhas. Provavelmente Davi, uns especialistas, uns teólogos, costumam dizer que Davi devia ter ali entre 13 e 15 anos, franzino, pequeno, e que não tinha o mesmo porte físico dos irmãos, ou talvez até a visão de que provavelmente um dos mais velhos já estavam no exército, já eram vistos como guerreiros, né? Davi não tinha. E o seu pai também não tinha essa visão de Davi. Jessé entendeu ali naquele momento que Davi não seria capaz de ser um rei. Mas Deus, ele não escolhe por acaso a missão que ele tem para o seu filho. A missão que seu filho tem nesse mundo não é por acaso. E nem quem vai definir é você. O seu papel enquanto pai e mãe, o meu papel, é administrar, ajudar os meus filhos a entender do Senhor qual é a vontade dele na vida deles. Orando, buscando, lendo a palavra de Deus, trazendo à igreja. Mas a missão
é dada por Deus. É Deus que diz ao seu filho: você será rei das nações. E Deus já tinha essa missão para a vida de Davi, mesmo que Jessé não acreditasse nisso. Davi foi ungido a rei naquele dia, mas Davi não se tornou rei naquele dia. E o que a gente aprende aqui, pais? Que nós também precisamos ensinar aos nossos filhos que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nem sempre a promessa que Deus coloca na sua vida é para amanhã. Demanda tempo. Você deve esperar alguns anos. Davi esperou aproximadamente até os seus 30 anos a se tornar rei daquela nação. Mas ele já sabia, desde pequeno, que ele seria o rei de Israel, que ele era o rei de Israel. E o que Deus fez com Davi? Trabalhou Davi muitas vezes fora do holofote. Porque a palavra de Deus nos conta que Davi, antes de enfrentar uma das maiores batalhas públicas dele, Davi já enfrentou outras lutas. Davi matou o leão, Davi matou o urso. Davi tinha ali, olha, no campo, ele tinha suas dificuldades diárias, porque ser pastor de ovelhas, diariamente, cuidando das ovelhas, não é só você acompanhar as ovelhas, é cuidar. É cuidar. Então, Davi, no momento que ele estava ali só, aprendendo a viver também só, Davi foi criando um relacionamento com Deus. Jessé, mesmo não tendo entendido a missão de Davi, que Davi seria um rei, Jessé soube ensinar o seu filho com os propósitos de Deus, porque Davi era amado por Deus. Davi, a Bíblia nos fala que ele era amado por Deus. Então, Davi aprendeu a desenvolver uma relação com o Senhor que fez diferença para a sua vida futura. Isso fez total diferença para que ele se tornasse um rei. E olha como que ele foi forjado a rei. Davi recebeu essa promessa, deixou de ser pastor de ovelhas e foi ser o tocador de harpa do rei Saul. E Davi manteve o seu coração íntegro. Davi soube esperar o tempo de Deus. Mas por quê? Ainda criança, ele tinha um relacionamento com Deus. Que nós estejamos administrando, ensinando os nossos filhos a ter um relacionamento de Deus. Que no momento que nossos filhos saírem da nossa casa, os nossos filhos continuem a ter o direcionamento do Senhor, independente da nossa presença ou não. E Davi teve esse direcionamento, lado a lado ao rei. Davi soube esperar. E ele não somente soube esperar, Davi respeitava o rei que ele tinha. Davi sabia a importância de ser um rei. E ele esperou o momento certo. Ele não usurpou o trono. Ele exerceu o seu poder de reinado da maneira correta. Filhos, esperem o tempo de Deus. Jovens, entendam o tempo de Deus para a vida de vocês. Não percam em mente que a família é um projeto do Senhor e a sua família é um projeto que já está no coração do Senhor, mas ela vai acontecer no tempo de Deus. Ela vai acontecer no tempo certo. Para quê? Para que você colha os frutos depois, para que a sua família colha os frutos depois, para que você possa chegar aqui e falar: o meu filho foi educado e o meu filho é vitorioso, porque Deus é o Deus da vida dele. Comece a construção da sua família diante dos planos do Senhor. Que as mãos do Senhor estejam estendidas, que Ele seja o centro da sua casa. Ele sendo o centro da sua casa, mesmo que você cometa alguns desvios, Ele vai direcionar, porque nós somos filhos amados do Pai. Deus não nos rejeita e Ele não rejeita você. Ele nunca rejeitará as suas orações. O diabo, às vezes, vai colocar na sua mente: eu não mereço, e realmente você não merece. Eu não posso pedir isso ao Senhor, eu não sou digna. Mas a palavra de Deus fala que o que a gente recebe de Deus não é por merecimento. É porque Deus nos ama e a graça dele nos alcança. Oremos dia após dia que a graça do Senhor alcance a sua casa.
Não desista da sua família. Não desista do projeto mais lindo que Deus colocou na sua vida. Não desista dos seus filhos. Ana não desistiu, mesmo ela tendo deixado Samuel tão novo aos cuidados do ensinamento de outros. Ana não esqueceu de Samuel. Eu creio que essa Ana orou dia após dia. E estou para te dizer que eu não sei, a Bíblia não nos conta se Ana chegou a ver a quem o seu filho se tornou, mas isso não importa, que ela já sabia que o fruto das orações era certo. Ela orava, ela apenas orava. Então, a mensagem que eu deixo aqui nessa manhã, tem alguns pontos que eu quero deixar para vocês, que é a conclusão. Que a gente não deixe de buscar pelos nossos filhos, porque os nossos filhos são herança do Senhor nessa terra. E nos dias de hoje, mais do que nunca, é preciso que os nossos filhos façam diferença nessa terra. O mundo jaz do maligno. Hoje a gente vê cada atrocidade que chega aos nossos conhecimentos, mas os nossos filhos são herança do Senhor e eles vão modificar o futuro da nação, porque a palavra de Deus nos mostra isso. Outra, investimento. Essa herança sem investimento, ela não é bem administrada, ela não vai ter os frutos que ela pode dar. Correção, no momento certo, na hora da infância, no momento da adolescência, no momento da juventude, que nós estejamos ali prontos a cuidar, a corrigir, a ensinar. Amor, esse daí é inquestionável. Que seu filho se sinta amado por você em todos os momentos. Esposa, que você ame o seu marido da maneira que Deus te ensina a amar. Mãe, que você ame os seus filhos. Pai, que você ame os seus filhos da maneira que Deus te ensine a amar e cuidar, porque isso vai fazer diferença. E filhos, amem aos seus pais, porque, sobretudo, isso fará diferença na sua vida. Para que tudo te vá bem nessa terra, honre o teu pai e a tua mãe. Então, ame os seus pais, respeitem. E o propósito. Não se esqueça que Deus tem um propósito para cada vida, para cada filho, para cada família. Ana nos ensinou que é importante consagrar. Davi nos ensina que é importante confiar. E pais que entendem isso, eles criam um filho em uma geração que eles derrubarão gigantes. Então, a mensagem que fica para nós nessa manhã: os nossos filhos derrubarão gigantes neste tempo. Eu creio e você também crê. Em nome de Jesus, oremos a Deus para que Deus guarde essa palavra em nosso coração. Igreja, coloque-se de pé, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, neste momento, ó Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque eu sinto o cuidado que o Senhor tem tido para cada família que está aqui presente. Deus, nós não estamos aqui por acaso, os nossos filhos não estão aqui por acaso, a nossa família não começou por acaso, Deus. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto. Cumpra, Senhor, esse plano e esse projeto em nossas vidas. Deus, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida de cada família aqui presente e das que também não estão, Senhor. Que o Senhor alcance vidas e que essas vidas façam diferença nessa geração. Que os nossos filhos se tornem filhos vitoriosos, ó Deus, para levar a tua palavra, Deus, a todo e qualquer canto deste mundo. Que nós sejamos, ó Deus, usados pelo Senhor. Que a tua fonte que jorra água viva, noite e dia sem parar, jorre em nossa casa, jorre em nosso lar, jorre em nossas vidas, Deus. Tome essas famílias em sua mão. Guarde essa igreja, ó Deus, no coração do Senhor. Guarde os nossos caminhos, dirija os nossos passos e que os nossos filhos derrubem gigantes. Mudem essa geração, ó Deus, com a tua presença, com o teu cuidado, Senhor. Eu entrego em tuas mãos as nossas vidas e seja o Senhor o centro das nossas vidas. Louvado, exaltado seja o teu santo nome, Deus. Eu te agradeço por tudo que tem feito e por tudo ainda que o Senhor fará. Muito obrigada, Deus, por todo o cuidado. Em nome de Jesus. Amém. A minha casa, Ele
Aleluias. Bom dia, igreja. A paz do Senhor.